Olá, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma gravação do episódio do podcast da Mulheres Restart Pertencer. Hoje nós estamos aqui comigo, Grace Lopes, e também com mais 3 mulheres que têm histórias incríveis que vai poder estar compartilhando e poder estar contando, né, como tudo começou, sua jornada. Cada uma vai estar se apresentando aqui. Eu tenho a Dalva, eu tenho a Jéssica, eu tenho a Ingrid e tenho eu, Grace Lopes. Então, vamos começar, Dalva? Se apresente, conta um pouco da sua trajetória para que os nossos ouvintes estejam lá do outro lado, nos assistindo e vendo, né, como surgiu, quem é a Dalva empreendedora, o pertencimento, o recomeço, a Associação Mulheres Restart, como ela contribui na sua vida e no seu desenvolvimento. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Agradeço a Adriana Malta o convite, né, de estarmos todos aqui compartilhando desse momento maravilhoso. Mulheres Restart entrou na minha vida com um trabalho de acessibilidade com a Adriana Malta. Foi onde eu conheci a Adriana Malta. E o que acontece? A Dalva começou a vida dela muito nova, sem experiência nenhuma. E o casamento não deu certo. Então, meu restart começou na virada de chave, que é o casamento não dando certo, com 4 filhos pequenos. Então, ali já houve uma mudança, né, no meu pensamento. Por quê? Porque eu tinha que fazer alguma coisa. E com esses 4 filhos, o pertencimento. Aí, vamos falar um pouquinho do pertencimento. Eu não pensava sobre isso, pertencimento. Mas também não tinha nenhum problema contra não ir a determinados lugares, não estar em determinados lugares. Eu tive a oportunidade dos filhos pequenos participarem do grupo escoteiro Tiradentes, o 47, no Gramacho, Duque de Caxias. E isso me deu uma visibilidade de meus filhos, e a mim também, de estar em algum lugar, tipo um museu, uma Quinta da Boa Vista, uma trilha. Como são 4 filhos, me abriu uma visão de pertencimento a partir dali. Porque eles, participando de um grupo escoteiro, eles teriam acesso ao teatro, eles teriam acesso à leitura, eles teriam acesso à atividade física ao ar livre, acampariam, todo um tipo de abordagem que uma criança de 10, porque o lobinho, ele acantona, ele não acampa. Então, a partir dos 7 anos de idade, já pode ser lobinho. E com o escoteiro, eles entram com 10 anos. Então, eu vi nesse grupo escoteiro, a entrada dos meus filhos no grupo escoteiro, a possibilidade do pertencimento, tanto para eles quanto para mim. Cresceram, o meu objetivo era que eles crescessem, e eu fui trabalhando em casa de família. Aí eles já estavam maiorzinhos, eu pude trabalhar em casa de família, porque aí eu precisava trabalhar fora. Né? Com 4 crianças, eu precisava trabalhar fora. E aí, quem vai deixar? Qual é a rede de apoio? Nenhuma. Não tive nenhuma. Por quê? Mãe morando longe e eu morando em outro bairro. Então, o que eu fiz? O grupo escoteiro foi um divisor de águas, porque aprende a cozinhar, aprende a pregar um botão, aprende a cuidar a sua roupa, lavar seu tênis, sua mochila, ajudar em casa, lavar uma louça. E deixa aí, eles independentes, começa a dar independência para eles. Trocar um botijão de gás, usar uma panela de pressão. E assim, eu fui jogando isso para poder eu treiná-los, para poder deixá-los ir em casa e trabalhar. Então, meu primeiro trabalho fora foi de bordadeira. Depois, aí era perto da minha casa, então eu ia almoçar em casa. Depois de um tempo, migrei para a casa de família, que era em São Conrado. E aí, ali foi 1 ano, trabalhando direto e dormindo no trabalho. Mas nesse 1 ano, eles já estavam treinados. Aí eles já estavam treinados, fazendo o arrozinho, descascando legumes para fazer para eles. Então, assim, eu nunca deixei comida pronta. Eles tinham que fazer o que tinha em casa, ou o que o pai comprasse. Se o pai comprasse, se tivesse ovo,
tinha que saber fritar o ovo, chegar a fritar. Adultos funcionais. Se tivesse o hambúrguer, ia ter que usar a frigideira, acender o fogo e fritar aquele hambúrguer. Então, assim, eu nunca deixei comida, vou deixar pronto porque os meninos não vão saber cozinhar. Não. Eu treinei eles para fazer o necessário para que eu pudesse trabalhar fora. E eu fui trabalhar fora. Muito, muito criticada, porque vai deixar seus filhos sozinhos? Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Nunca pensei que pudesse acontecer nada. Né? Eu saía para trabalhar. A única rede de apoio que eu tive foi uma vizinha. E ela era a única que tinha o meu telefone. Tanto de trabalho quanto de amigos. Se eu estivesse na casa de uma amiga, ela tinha o meu telefone. Então, assim, depois daí, eles foram crescendo, ficaram independentes. E eu sempre gostei muito de atividade física. Então, assim, depois que eles cresceram, aí outra mudança, outra virada de chave, que era o quê? O que eu faço para mim mesma? O que eu posso fazer em prol de mim mesma? Atividade física. Aí comecei a andar de bicicleta, fazer remo, natação. Maravilhosa. Surgiu uma esportista. O karatê. Eu ainda trabalhando em casa de família, eu corri para tirar a minha troca de faixa branca para faixa amarela. Então, era uma correria. Saí de Copacabana correndo, mochileira, assim, maneiro. de correr. Terminava meio-dia, a mochila já estava pronta, eu saía correndo, ia para a Vila Olímpica do Sampaio para fazer karatê. E isso era 2 vezes na semana até eu chegar à faixa Ou seja, nós vermelha. temos uma Dalva antes da separação e uma Dalva após a separação. Essa Dalva, antes da separação, era uma mulher. Isso. Após, cuidar de filho, ela foi outra. casa, não trabalhava. Ela recomeçou e daí, Muito após legal, né? essa separação, você teve mais aquele pertencimento dentro de você? Sim. Como você se sentiu como mulher? Se sentiu mais realizada de ter dado a vara para os seus filhos, né? Vamos botar dessa forma, Sim, que você sim. ensinou, mas você não deixava pronto. Eles se Eles viravam se ali nos viravam, 30 para nos poder 30. estar fazendo a comida. Sim. Ninguém vai passar fome, ninguém vai morrer. E daí você teve os seus insights de começar a ir atrás a deixá-los, do esporte. dar autonomia para eles e ir atrás de coisas para mim mesma, né? Que foi o esporte. E aos 53 anos eu comecei a fazer teatro. Que linda. Ainda temos uma atriz, gente. Olha, eu comecei a fazer teatro. maravilhosa. Atleta, atriz, olha, essa mulher é incrível. Assim, bastante coisa que eu gosto de fazer dentro desse caminhar. Assim, o pertencimento, para mim, veio de uma forma de eu buscar mesmo aquilo que eu pudesse fazer para mim. Então, eu nunca me senti acanhada em não entrar em determinada... A única coisa que me faltava mesmo era o poder aquisitivo. Então, para ir a um Julieta de Serra ou para ir a um Copacabana Palace, não tinha dinheiro para ir. Hoje, assim, eu posso ir. Hoje, porque o meu trabalho diminuiu a quantidade, porém, continuo trabalhando. Mas, hoje, o dinheiro que eu ganho é para mim mesma, entendeu? É para mim mesma. Então, assim, eu sou uma pessoa muito contente com aquilo que eu faço. Os meus filhos são independentes. Graças a Deus, o grupo escoteiro me ajudou nessa independência, tanto para eles, que foi o mais importante, né? E me ajudar na educação mesmo deles, como homem, né? Como meninos, né? Eu, mãe de 4 meninos. Então, foi muito importante isso. E a partir do momento que eles começaram a caminhar com as pernas deles, foi saindo um por um. Aí, então, agora você vai. Vai que você já sabe o certo e o errado. O segundo, bate no ombro, agora é você. Vai que você já sabe. O terceiro e o quarto. Então, assim, eu pude, nesse pertencimento, vivenciar alguns lugares que eu não tinha o acesso pelo poder aquisitivo. Então, assim, hoje eu posso me dar o luxo de ir trabalhar, juntar aquele dinheirinho e ir tranquilamente, né? Como 2025 foi um ano assim, muito bom para mim, porque além de 2024 entrar no grupo, na Associação Mulheres Restart, me deu a possibilidade de ir ao Julieta de Serpa, que era um lugar que eu queria muito conhecer. Então, assim, no primeiro eu não pude ir. No primeiro passeio do Mulheres Restart eu não pude ir. Mas o segundo, eu cheguei de uma viagem que está inserido nesse meu pertencimento, nessa coisa do pertencer depois dos 50, aos 60.
é viajar. Primeira viagem internacional que eu fiz. Então, depois que eu vim dessa minha viagem, eu fui a Julieta de Serpa, que é um sonho, que estava programado há muito tempo, mas pude realizar com o convite da Associação Mulheres Restart. Então, assim, é maravilhoso, é prazeroso, entendeu? É uma coisa, assim, satisfatória de falar que, às vezes, o pouco que a gente consegue, a gente vibra, porque a vida é tão corrida, a gente não sabe se está vivo amanhã. E quando nós passamos pela pandemia, eu fiquei assim meio em choque, que tudo podia acabar ali num segundo. Você está hoje aqui e amanhã você poderia não estar. Então, todas as pequenas coisas que eu fiz, hoje eu tenho quase 65, estou à beira dos 65 anos. E tudo que eu pude fazer foi feito com muita disposição. Tenho orgulho do meu caminho. Ontem, para vir para cá, eu estava vendo meus certificados. Então, todas as peças que eu participei, todas as leituras ensinadas que eu participei, tudo tenho registrado. E eu vi meu certificado de karatê também, de mudança de faixa. São seus méritos adquiridos nesse período. Aí meu filho até plastificou para mim, plastifiquei. E assim, e também o certificado de pertencimento, que a Associação Mulheres Restart deu para cada uma de nós em 2024. Então, assim, o meu também está plastificado. Quase que eu trouxe, assim, entendeu? Que é um orgulho. Mas está aqui, ó, Dalva, pertencimento, Mulheres Restart. Então, assim, a associação dá muita oportunidade também para gente que trabalha muito, não tem essa vivência para nós mesmos, entendeu? É um privilégio participar de um grupo, ter vocês, assim, pessoas maravilhosas que a gente aprende um pouquinho com cada uma, entendeu? A princípio eu pensava assim, o que eu vou fazer lá? Eu não tenho nada, assim, para fazer, mas temos sim, entendeu? O ano passado eu fiquei um pouco afastada, mas eu falei para a Adriana que esse ano, eu voltando, eu ainda tenho uma coisinha para eu concluir, que é para eu voltar, para poder ajudar um pouco na associação e tal, porque falta eu completar uma coisa, um foco ainda que não está completo, para eu voltar. Falei com ela, conversei com ela. Então, assim, o lance do pertencimento é uma coisa assim, a gente pode pertencer a qualquer lugar, basta você escolher. Eu quero escolher a parte da cultura, você vai ter acesso ao cinema, ao teatro. Melhor que isso é participar, é ser atriz. Verdade. Em 2025 eu consegui meu DRT, eu tenho meu DRT. E também uma coisa que ajuda muito é as amizades. É você ter pessoas à sua volta, nem que seja uma ou duas pessoas, mas que te levanta, que te dê apoio, que te elogie, entendeu? Que é para diminuir, tem muitas pessoas. Bastante. Verdade. Mas o importante, assim, que eu acho que eu sou uma pessoa que eu venci e fiz muitas coisas depois dos 50, é essa coisa de escolher com quem eu quero andar, com quem eu quero estar. Então, assim, se eu não bebo cerveja, não bebo nada de coisa, mas eu saio, minhas amigas, a maioria bebem. Não é porque elas bebem eu vou deixar de estar com elas. Mas eu bebo meu suco de laranja, meu refrigerante, tomo porra de refrigerante. Mas, né? Então, assim, a gente escolher com quem a gente quer estar também. É escolher quem está à sua volta, entendeu? Porque, assim, essas pessoas contam muito no seu caminhar. Então, todo o meu percurso, todo o caminho que eu percorri, tiveram pessoas que me ajudaram. Algumas faleceram, não estão mais aqui, estão no outro lado. Outras continuam. E essas que continuam, sim, são pessoas maravilhosas. E agora eu estou conhecendo mais pessoas na Associação Mulheres Restart. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Que bom, Dalva. Obrigada. Jéssica, conte tudo. A gente já sabe que você é professora de inglês, que tem tudo a ver, ó. Já temos uma conexão perfeita da Jéssica com a Ingrid, gente, que depois vai contar tudo dela também. Parceria de sucesso. Exatamente. Com certeza. Sucesso. Se apresente, por favor, Jéssica. A Jéssica é uma mulher de 34 anos que venho da Zona Norte do Rio de Janeiro. A minha família tem duas bases. Do lado do meu pai, já é uma galera mais pegada ao lado militar. Da minha avó, da minha mãe, já é do lado mais empreendedor.
E o meu pai e a minha mãe, por incrível que pareça, foram para o mundo corporativo. E aí, não sendo diferente, eu também bebi dessa fonte e fui sempre muito incentivada a estudar, focar na minha aprendizagem, inclusive no inglês, que foi algo que meus pais, desde pequena, sempre me motivaram muito a fazer, a seguir, para ter o segundo idioma, como uma ferramenta de abrir portas, né? Basicamente. E aí, concluí meu ensino médio e tal. Fiz pré-vestibular e fui fazer faculdade de História no primeiro momento. Legal. E aí, dentro da faculdade de História, eu comecei querendo ser historiadora, pesquisadora e tal. E tive acesso a diferentes ambientes de núcleos de pesquisa, transcrição de documento, então arquivo... Desbravando o mundo. Exatamente. Gente, palavra que te define. o passado, o presente e o futuro. Essa é a palavra que define. Nesse nível. Maravilhosa. Vai muito, muito bom. E aí, paralelamente à faculdade, fazendo curso de inglês, né? E terminei a faculdade... Depois dessas experiências maravilhosas dentro de arquivo, Itamaraty, Arquivo Nacional, Arquivo do Estado do Rio. Então a gente vai vendo os documentos, dá uma nova visão sobre as coisas, né? Como foi para você ter essa vivência com a história do Brasil, a história do mundo, né? Você pegou história, acervos, né? Acervos. Vamos botar até antes de Cristo, vamos colocar dessa forma assim, né? Como foi para você pegar isso? Era algo que você queria? Era algo que ali você estava naquela vivência ali naquele momento que para você era uma realização até você ir para um outro lado, ver, né, a história dos seus pais, né? Como você mesmo disse, tem a parte do militarismo, né, que vem do seu pai, e a parte do empreendedor, que vem da sua mãe. Sim. Então, assim, como é para você juntar esses dois e criar a Jéssica, né? Naquele momento, assim, muito nova ainda, com 18 anos, né, na faculdade, começando a experimentar o mundo, porque sempre meus pais, aquilo que a gente estava até conversando nos bastidores, né, com relação à adolescência, até que ponto a gente libera, a gente segura, o filho, os meus Você pais... viveu isso, né? Vivi como filha, Como né, filha, por enquanto. Em breve vai ver como mãe. Gente, calma. Você verá Dá uma o lado segurada de aí, cá. dá uma segurada. Mas, então, como filha, meus pais sempre tiveram essa questão muito protetora, né? Tentando sempre dar o máximo pra proteger e tal. E aí, quando fui pra faculdade, eu experimentei novas experiências. Estudei em Niterói, então eu cruzava o Rio de Janeiro, né? Porque eu saía da Vila da Penha pra ir pra Niterói. Toda vez, todo dia. Diferente da minha irmã se mudou. Foi morar em Niterói, né? Mas eu não, eu fazia essa ponte todo santo dia. Mas era muito bom, porque quando você Porque na faculdade de História, quando você vira a chave, você entende que você é agente atuante da sociedade. Uhum. A faculdade me deu muito essa visão de que todos nós somos agentes históricos atuantes. Então, a gente tem o poder de impactar o presente. Então, todo arquivo que eu pegava, acervo, eu via, mesmo dentro de algum espectro diferente da sociedade, aquelas pessoas faziam a diferença socialmente. Então, seja em um alto escalão ou no baixo. Então, dá para você ver através do acervo as nuances da movimentação social. E isso me trouxe muito a consciência do que eu posso, né, fazer como pessoa. E aí também vem a questão do pertencimento. Como professora atuante, o quanto eu posso impactar a vida de quem está comigo, né? Seja os meus próprios colegas, não fazer daquela sala dos professores aquele ambiente que todo mundo fica só reclamando, tenso, né, Dalva? Leve. Leve com diazepam. Vários Rivotril na ideia. Sertralina. Mas também tentar entender que, além disso, a gente também rompe barreiras e tem uma missão para poder difundir com o nosso conteúdo também postura, valores, consciência e tudo mais, como eu recebi dos meus professores, né? Então, hoje em dia,
Aí atuei como historiadora, me formei e fui pro mercado de trabalho. Quando chegou no mercado de trabalho, aquele negócio de distribuir currículo, né? Bater na porta. Sempre fui muito assim, de correr atrás. Eu tenho um bloqueio de pedir coisa pras pessoas. Vai. Eu gosto mais de buscar. Eu tenho essa questão. Mas tô vencendo ela, porque às vezes a gente também tem que dar um braço a torcer, que sozinho a gente não caminha, né? Sim. E o Mulheres Restart já é um ambiente desse que fala por si só. Só o fato de eu estar aqui já mostra que eu tô mudando a minha consciência em relação a isso. Então, busquei e consegui uma escola para atuar como professora de história. Trabalhei ali por 1 ano e pouco, mas continuei colocando mais currículo para poder complementar o horário, a carga horária. E consegui com o inglês, porque eu já tinha o diploma de internacional de fluência e a minha graduação do magistério. Muitos cursos aceitam você ter o TOEFL mais a licenciatura para poder trabalhar, atuar. E aí eu fui conseguir, por incrível que pareça, mais carga horária com o inglês do que com história. Então a minha renda passou a ser maior com o inglês. E é engraçado que a minha mãe é professora de inglês. Ai, legal. Tá no sangue, gente. Sangue, Tá no é. DNA. Aí, gente, parece que o universo tava me chamando pra esse lugar. E o meu primeiro dinheiro na vida veio do inglês também. Foi um concurso de redação que teve no curso que eu estudava. Meu pai falou, se você ganhar o concurso, a mensalidade é sua. Porque o curso tava fazendo Olha. isso. Era a mensalidade off pra quem tirasse o título da melhor redação. Garota, eu estudei tanto naquela redação que eu consegui. Orgulho do Orgulho. papai. Tá vendo? Orgulho, olha a estrelinha. Nossa. É pessoal, né? É. E Você aí, venceu. E aí eu consegui, aí o meu pai foi e cumpriu a palavra dele. Lá em casa a gente sempre teve, assim, todas as condições pra termos o básico. Mas o luxo era gente que tinha que correr atrás. Então, se eu queria um celular melhor, se eu queria uma sandália daquelas que você passa na porta, o cheiro do plástico já exala, eu tinha Muito que correr famosa, atrás. Muito essa famosa, né, Dalva? Eu tinha que correr atrás. E É, aí, os seus pais, eles te dão um discernimento. Eles te orientam a você chegar no seu sucesso. Porque o exatamente. seu sucesso, ele vem através de você, não é através do seu pai e da sua mãe. Claro que não. Ele te dá aquele empurrão ali, ó. Dá a Você vara. quer isso? Eu te Ensina a apoio. Eu te apoio. Coloca lá a minhoquinha no anzol, joga lá e fica lá esperando. Na paciência. Vai pescar. Espera que o seu propósito a colheita vai vir. acontecer. A colheita vem, Quando a né? colheita vem, agora é contigo, minha filha. Eu só tô bom. aqui agora só Só pra te apoiar ali, pra te... te dá todo, tipo assim, apoio mesmo. Mais suporte, né? E aí, quando eu consegui, poxa, fiquei maravilhada. Nossa, foi uma conquista enorme e tal. E, paralelo a isso, voltando pro ponto lá do mercado de trabalho, eu comecei a atuar como professora de inglês. Atuei nos cursos por muitos anos, mais de 10 anos estou no mercado de trabalho. Só que, a partir do ano passado, paralelo à vida profissional, eu tive um relacionamento de mais de 10 anos, 11 anos, onde a gente acabou terminando e sempre foi aquilo, tipo, eu tentando impulsionar o meu ex-namorado para me acompanhar nessa jornada de busca, de luta e tal. Só que ele não tinha essa mesma Essa reciprocidade com você. proatividade que eu tenho. Ele não era muito proativo. E eu sempre muito à frente do processo. E até, às vezes, me segurando numa prateleira que eu já poderia ter despontado mais rápido. Se eu tivesse dado a oportunidade dele, seguir o caminho dele. E foi isso que eu fiz quando a gente se separou. Já que ele não queria seguir nessa forma, eu me vi na necessidade de caminhar com os meus passos. E aí veio o autopertencimento. Foi quando eu entendi que eu não controlo os outros. E às vezes nem os acontecimentos, eu controlo como eu reajo. Sim. Exatamente. Isso é muito bom. Como eu reajo aos acontecimentos. Se a pessoa não é proativa, quem escolhe continuar com ela, mesmo sendo proativa ou não, é você. Então, era uma escolha. Só que eu queria, naquele relacionamento, eu queria impor a ele o meu jeito de pensar.
e não dar a oportunidade dele seguir o caminho dele. E foi isso que eu fiz, dei a oportunidade dele seguir o caminho dele. Quando ele seguiu o caminho dele e eu o meu, eu me entendi como pessoa, porque eu me vi sozinha. Porque a gente era muito colado. Tipo, fazia coisas juntos, eu rapidinho ligava, me busca aqui, me leva ali, não sei o que, não sei o que lá. Quando eu fiquei sozinha... Surgiu a nova Jéssica independente. Garota, surgiu uma Jéssica maravilhosa. Viu? Que 10 é- vezes mais. 10 vezes mais. Porque eu comecei a ter outra visão. O autopertencimento, ele é primordial. Quando você se respeita, quando você se entende, quando você se pertence, você deixa de querer agradar aos outros. E você porque às vezes a gente se coloca numa caixinha como se você fosse aquilo ali. E não transbordasse mais e mais e mais e mais. E aí, nessa jornada, veio a vontade de empreender. Abrir o meu próprio negócio, que é o English Mindset. Que é onde eu impulsiono os meus alunos a falarem inglês sem medo de errar. Porque durante a minha experiência, o que eu notei? Que muitos alunos avançavam de nível, mas só se expressavam, só se comunicavam no dia da prova oral. Eles só colocavam o inglês pra fora na prova oral, porque eles queriam avançar de nível e na sala de aula mesmo eles tinham medo do julgamento. Aí eu falei assim, gente, essa galera precisa de uma atenção mais cuidadosa. Eu preciso, além de um trabalho de técnica de inglês, fazer um trabalho de neurociência. Foi aí quando eu fiz a pós-graduação em neurociência. Por que as pessoas têm medo de se expor? Por que as pessoas não querem sair dessa zona de conforto? Aí que tá. Por que as pessoas têm medo? Por causa do julgamento da sociedade. Exatamente. Às vezes a gente tem medo, como você mesmo disse, né? Você teve um relacionamento de 11 anos na qual você queria que o seu ex-noivo, vamos botar dessa forma, seu ex-companheiro, caminhasse com você, mesmo você vendo que você já estava lá no topo e ele ainda estava lá no asfalto, e você ali dando a mão, vem comigo, vamos crescer, vamos transbordando nele, e ele ali, tipo, pra ele não fazia diferença Sentido. ele subir com você ou não, porque a zona de conforto dele, pra ele, aquilo dali tava bom. Suficiente. Entendeu? Pra ele era o E suficiente. aí ela saiu da zona de E aí conforto pra você- confronto. Exatamente. Que Quando aí você, restarta tudo. aí Exato. quando você sai dessa zona de conforto pro confronto, Confronto, que aí você restarta auto se tudo. confronta, Exato. que aí você fica, não, e agora? Eu tô com medo. Não, se eu fizer Isso é isso, que não sei o que, maravilhoso. vão me julgar. Mas você não quis saber do julgamento. Sim. Do que a sociedade ia falar, você tadinho dele, né? Vai ficar Vítima, quase uma sozinha. vítima da sociedade. Tu não tá levando ele com você. Por que você não tá falando? Ah, você é feminista. É. Exato. Que é o que a sociedade pensa Sim. da mulher hoje, né? A gente estava até lá embaixo Conversando conversando sobre. sobre isso, né? Sobre essa questão Sim. de apoio, como a Dalva mesmo mencionou. Então, assim, a sociedade hoje em si, não só a mulher, mas você que dá aula com adolescentes, com crianças, sempre teve essa questão do medo. Se eu falar um good morning errado, pronto, Nossa. ah lá, tá estudando pra quê? Sotaque de não sei o quê. Entendeu? Se eu falar um good afternoon, se eu falar um hi errado. Então, assim, o medo, o bloqueio que acaba tendo em Gerando. qualquer pessoa, ela pode ser a mais expert, pode ser um magnata, um dono da Microsoft. Você acha que ele também não tem medo, não tem bloqueios? Claro que tem. Mas é porque ele enfrenta aquele medo dele ali e O vai, medo que é não o que paralisa, você... né? Exatamente. Sim, É o que Mola. você está fazendo dentro do seu curso. Muito bom. exatamente. Isso é ótimo. E aí, o meu objetivo hoje é esse: abrir espaço para quem quer aprender inglês de maneira eficiente. Porque o que eu percebo se você não se sente confortável, se você não vê que ali é um espaço. Eu falo assim, aqui é um espaço pra você errar. Quando eu falo assim, a pessoa já fica assim, meu Deus, eu jurava que era pra acertar. Não, gente, você só aprende se você errar. Te contar esse segredo aqui, ó. Você só aprende se Falo você errar. sempre isso. Porque Errar aí não tem alguém jeito. vai te orientar a maneira correta. Porque se todo mundo já soubesse tudo, né? Seria muito mais fácil, não precisaria nem de Exato. professor, de correção, né? Não precisaria de nada. Nem de modelos, nem de correção, nem Exatamente. de exemplos, né? Nem do próprio Jaime. Nem da né? própria experiência. Então, hoje em dia é isso. Por isso
que eu tô nessa caminhada, querendo abrir espaço para quem quiser vir junto comigo, porque eu descobri na minha vida, a minha vida que foi... Eu sou o exemplo transformador de que primeiro você tem que se pertencer para depois você transbordar. É igual a borboleta, né? Primeiro vai saindo a lagarta ali, ela entra no casulo e sai uma linda Depois, borboleta. Você Transformar. se molda, se transforma, se Exato. confronta. É ruim? É ruim. É desconfortável. Você se confrontar, né? O processo Você é doloroso. É um Sim. processo O doloroso. processo é doloroso, mas o final é lindo. Exatamente. Como a borboleta. O Exatamente. final é lindo. Porque a gente entende, quando a gente estuda neurociência, o que a neurociência explica? O cérebro, ele sempre quer te deixar confortável. Porque qualquer coisa que te deixe desconfortável, ele entende como perigo. É, exatamente. Então, ele te bloqueia. Então, se eu falar... Vivemos perigosamente. A gente quer superar A gente nossa quer. célula. É de Eu tudo. vivo, eu vou entrar nessa. em disputa com É, sério. desce. Eu Não, Não, disputa. Mais um desbloqueio aqui. que todo eu dia eu vou vou querer pra academia. Eu tô nessa missão de ir pra academia Na 5h30. força do ódio. Na força do ódio. Estamos, gente. 5h30 da manhã. Treinar de 5h30 Mas é. às 7, porque aí o meu dia rende muito mais. Rende. Porque parece que não, mas quando tu vai mais tarde, ou tu quebra uma manhã, ou tu quebra uma É. tarde, ou tu quebra uma noite. É verdade. Aí eu tô nessa missão, 5h30 da manhã e academia. Mas você acha que chega, quando o despertador toca lá 15 para as 5, Que a gente quer levantar. tu acha que o meu cérebro permite? É só eu que falo pra ele, se põe no seu lugar. Eu vou É levantar sobre sim. isso. É. Porque você tem que toda hora se confrontar. O restart, ele é constante. Ele é constante toda vez que você é colocado numa situação onde o seu cérebro quer te deixar confortável. E aí você pensa, não, se eu ficar aqui nessa zona de conforto, Muito eu não bom. avanço. Muito bom. Então, eu tenho que confrontar você. E você vai além e você Muito bom. consegue. E contra ele. E contra. E aí você... E depois ele entende. É, Porque Exato. aquilo que... Ele entende. Aquilo Já que entendi. no início... Porque é o hábito, né? No Criar um início, hábito. no início não é tão... No início é difícil. Mas depois, com o hábito, ele já entende que não é mais perigoso. Agora já é confortável. Então, ele mesmo vai te deixando à Muito vontade. E a mesma coisa o idioma. Então, dentro do English Mindset, a gente trabalha dessa forma. Para as pessoas ficarem à vontade. Para poder bom praticar saber. inglês. Legal. Exatamente. Vamos saber. Ingrid, nossa musa da Libras, da Associação Mulheres de Restart, Que gente. sonho. Com esses belos olhos impactantes. É. Deus. Hipnotizantes. É, isso aí. Ingrid, conta um pouco como é para você fazer parte, né? Ingrid, gente, é a nossa diretora de inclusão da Associação Mulheres de Restart. Ela traz um trabalho incrível. Todo dia ela posta oração em Libras, né? Através de um livro. E, assim, é impactante. Ela consegue alcançar pessoas que, às vezes, não têm nem conhecimento através desse trabalho que ela faz junto a Mulheres de Restart. Então, Ingrid, conta pra gente como é para você ter essa vivência junto, né, a Mulheres de Restart, essa vivência da inclusão, essa vivência de sinais. Inclusive, nós, Mulheres de Restart, nós temos um sinal. E que a Ingrid que fez, tá? Depois ela vai fazer de cada um. Não, na verdade, eu sugeri para uma surda, né? Porque é o surdo que dá o sinal. Mas eu vou tentar ser breve, né? Por conta do nosso tempo. Para começar, estou usando uma blusa marrom, tomara que caia. Tenho um cabelo preto, um pouquinho abaixo do ombro. Tenho olhos verdes, estou usando um cordão dourado, um brinco dourado com off-white. A calça não precisa, porque não tá vendo agora, mas uma calça estampada com marrom. A gente faz sempre a nossa audiodescrição, né? Pra gente entrar com essa acessibilidade. Sou a Ingrid Barbosa, esse aqui é meu sinal, mas depois a gente terá a janela de Libras, né? Porque senão não faz sentido, né? Inclusão e acessibilidade. Eu sou assistente social, professora, intérprete de Libras, futura pedagoga bilíngue, em nome de Jesus, que ele vai me ajudar eu seguir com essa missão aí. Sou a mãe da Mirella, né? A gente não pode deixar de mencionar. Tenho meu filhinho Pet, sim. Só quem tem pet sabe, o Farminho. Não sei por que o nome Farminho, né? Depois vocês tentem ver por quê. Farminho. Sou a esposa do Daniel. E, assim, para tentar resumir muito a minha história, na verdade, a minha história foi realmente de pertencer.
Porque desde pequena eu fui descobrindo que a gente descobre questões na fase adulta quando a gente não resolve lá na infância, né? E como eu tive esse processo de abandono, né, pelo meu pai, que muita gente não sabe, eu nunca me fiz valer disso. Eu nunca quis ser a coitadinha porque o pai não quis saber dela. Eu quis fazer a minha história mediante a essa falta, né? Essa ausência. Mas por que que hoje você entra nesse ponto? Justamente por isso. Tem coisas na nossa vida que a gente não se dá conta que não foram resolvidas lá atrás. E aí é que entra o pertencer. Você sai daquela posição de vítima, que de fato você acaba sendo, e você quer contar a tua história. Então, como eu cresci mediante a isso, eu descobri que eu queria que outras pessoas não sentissem aquele abandono que em um dado momento eu senti. Né? Então, como é que começou essa minha vida com Libras? Na minha primeira faculdade, serviço social, a minha comadre, que me lembrou há pouco tempo, uma das minhas comadres, né, que eu tenho 6, Mariana, 6 comadres, falou: comadre, por que vai ter Libras e tal? E eu movimentei toda uma galera para fazer. Só que nem todo mundo quis. Não era relevante. Eu vou aprender Libras para quê? Né? E aí eu segui com aquilo e, claro, a minha inspiração foi a Xuxa, né? A de amor, B de baixinho, C de coração. Eu amo a Xuxa, até por sinal isso. E aí ela foi minha inspiração. E eu tentava entender como que aquelas pessoas, elas conseguiriam se comunicar e, de repente, expor até aquela sensação de abandono que eu sentia. Né? Eu nunca falei isso em nenhum podcast, em nenhuma palestra. Mas hoje, se tratando do pertencer, eu achei muito importante, porque de repente alguém pode estar vivenciando isso. E a gente é capaz de pertencer, sim, né? De refazer. E aí eu me formei em serviço social, ainda com aquela agonia que, assim, estava faltando alguma coisa. E aí, na igreja, que eu sou da Batista Betânia, tinha um curso, eu ficava apaixonada pelas intérpretes. Eu senti como se alguém tivesse me pegando, esse alguém depois eu vi que era Deus, me pegando assim, me levando para eu fazer um curso. Falei: o que Deus quer comigo? Mais curso, Deus. E aí, como ninguém dá nada, né? Geralmente hoje as pessoas não dão muito ênfase, nem muito valor por um curso de igreja. Lá que a minha história começou. E aí minha história começou fazendo um curso de Libras. E depois desse curso de Libras, eu falei: vou me especializar. E fiz de intérprete, fiz faculdade, letras Libras, fiz pós. E aí Deus foi me abrindo portas. E agora eu tô voltando a estudar no INES. Exatamente, isso foi fazendo sentido. E aí eu comecei, né? E aí eu comecei como instrutora e depois fui, né, me profissionalizando para ser professora. E aí, quando você vê a questão do pertencer, você vê que o surdo, ele também precisa desse pertencimento. Ele também precisa fazer parte de todas essas histórias aqui contadas, ele também tem uma história para contar. Então, é por isso que, antes de brevemente seguir, eu sou muito, muito grata, primeiro a Deus, né? Tudo é por Ele, com Ele, dele, e pela Adriana Malta. Porque quem já escutou a história da Adriana, é verdade, né? Não não puxa saco. Não, quem puxa saco, puxa tapete. Mas eu aprendi que a gente tem que dar honra para quem merece. Sim. Né? E se hoje estamos aqui, é a oportunidade que a Adriana nos deu. Que eu conheci a Adriana numa palestra. Porque, assim, são tantas coisas que temos para falar que o tempo, né, não permite. Mas, para ser breve, sou muito grata pela Adriana. Ainda mais por ela ter visto em mim algo que eu não via. Então, hoje, a minha história também é porque, assim, eu não achava que eu era capaz de ser tão grande, sim, né? Tem tantas pessoas maiores do que eu, tanto que através de Mulheres Restart, eu sou intérprete da UDub. Gente, a UDub é a Ana, maravilhosa, a Heloísa. Conheci a Heloísa no nosso primeiro café, já me identifiquei demais com ela. Ana Mota, né, patrocinadora e maravilhosa, Mulher Restart conosco. Entende de inclusão e acessibilidade como ninguém. CEO da Aldub. CEO da Aldub. Então, assim, fazer parte da Aldub, que é a maior empresa, isso é uma honra, junto com outros profissionais. E aí eu fui seguindo essa linha porque eu queria que o surdo ele tivesse acesso à mesma coisa que eu. E aí, como começou a minha história com o Café com Deus Pai, né? Eu não tenho nenhuma ligação com o Júnior Rochirola. Eu quis fazer por vontade própria. Para quem não sabe, eu já participei de campanha política, fui candidata a vereadora,
na área da inclusão, né? O surdo e as suas vertentes. E eu queria que as pessoas me conhecessem fazendo aquilo que eu amo, né? Porque na época o Café com Deus Pai não estava tão em alta como né? agora, né? Porque depois acabou virando modinha, que teve um divisor de águas. Tem gente que detesta, porque acha que ele é autoajuda. Tem gente que ama, mas enfim, eu continuo seguindo aquilo pelo qual eu fui designada, né? Como eu disse, já pensei em desistir, mas Deus fala, não, minha filha, quando for para desistir eu te mando. Então a gente segue nessa linha. E aí eu comecei fazendo, querendo que as pessoas conhecessem a Ingrid na sua essência, fazendo aquilo que eu amava, que era esse café. E comecei com o café, as pessoas foram me conhecendo, tomou uma proporção absurda, né? Quem começou a ver pela Adriana, que foi uma das minhas grandes incentivadoras em tudo. É daí que eu falo que o Mulher Restart, ele faz jus ao que ele faz. Ele restarta. Porque é muito fácil você vir na frente de uma câmera ou numa rede social falar do que a associação representa. Difícil é como nós que estamos falar de fato aquilo que vivencia, né? E isso a gente fala com propriedade. E aí o vídeo tomou uma proporção que foi parar na Europa. Eu falei, gente, é isso, sério mesmo? Eu comecei a postar no TikTok em países que eu nem lembrava que existiam, gente. Falei, gente, essa palavra tá chegando e ela tá sendo alcançada em várias religiões até, né? Porque se tem uma coisa que eu, como eu sou cristã, mas sou intérprete de todos os contextos, eu não tenho preconceito com nada. E foi muito legal, eu consegui, através do meu trabalho, chegar em tantos públicos diferenciados, mas com o único objetivo, levar a inclusão e a acessibilidade, né? Passei por essa campanha política, né? Não passei, passei sangrando. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, mais difíceis mesmo. Não porque a política ela é ruim, porque política é a vida acontecendo, eu aprendi. O que estamos fazendo é política. Mas política é a vida politicagem... acontecendo. Não é sobre partido, é sobre o que acontece. Mas foi um tempo muito doloroso na minha vida, assim, que eu passei exatamente tirando aqui os dardos, sabe? Quando você vai tirando dardo, assim, e você vai seguindo. Mas fui sangrando, como uma amiga minha falou. Você tá sangrando, mas você tá espalhando aonde você vai. Como você consegue? Né? Eu tive pessoas para me ajudarem nisso. A Raquel foi bênção na minha vida, meu esposo. E aí eu fui seguindo nessa. Perdi, foi doloroso, não pela perda, mas como foi, porque você tem que se restartar, porque diante de todo esse processo, eu tive muitas perdas, né? Perdas que lá na frente eu vi que poderiam ser ganhos, né? Porque eu saí da minha zona de conforto e eu fui pro confronto total. Na hora eu fiquei extremamente chateada, porque o surdo não apoiou, enfim. Mas eu cheguei à conclusão que a minha missão, ela vai além de qualquer coisa. Engraçado que através disso, tantas portas se abriram também na área política, Sim. que quando eu vejo, gente, eu tô em tudo quanto é lugar. Tô em reunião subprefeitura, tô aqui. Quando eu falo, gente, eu expandi. Você ganhou visibilidade. Eu ganhei visibilidade sendo eu. Exatamente. O que Mulheres Restart faz. Eu não sou a Ingrid, assistente social, só. Eu não sou a Ingrid, professora de Libras. Eu não sou a Ingrid, intérprete. Eu sou a Ingrid que tem medo, que tem anseio, que achava que não era capaz, né? Porque, assim, hoje em dia é muito difícil você falar alguma fraqueza, mas nós podemos falar, assim, falar sobre isso entre nós. E aí vem a Adriana e fala, não, você é capaz. Eu quero você. Eu falei, Adriana, diretora de inclusão. Tem noção? Diretora de inclusão, não é possível. Eu quero você. Então, assim, ela conseguiu enxergar em mim aquilo que eu não enxergava. Então, o que vem lá de trás? Eu quis refazer a minha história. Em um dado momento, eu me senti abandonada. E eu fui crescendo, entendendo que, independente do meu momento de abandono, primeiro de tudo, eu tenho um pai, que é Deus. Ele não me abandona. Eu sou filha, eu não sou órfã, eu tenho identidade. E aí, quando eu descobri que eu tenho... Esse sentimento tinha que ser resgatado, né? Quando eu descobri que eu tenho um pai, meu pai, Deus... Cara, eu falo com ele como se eu estivesse conversando com o pai mesmo. Eu tenho um pai. Ressignificou a Me paternidade. ressignifiquei. Primeiro, ressignifiquei a paternidade. E tudo isso foi acontecendo dentro do Restart. Porque quando eu descobri que eu tenho o meu local de pertencimento, tudo andou. Então, assim, eu tenho um pai. Eu sou capaz. E aí, mediante a isso, como que Mulheres Restart não é feminista de hipótese alguma, eu descobri que eu
não sou, eu tenho meu local de fala, meu lugar, mas eu também aprendi a valorizar o local do homem. Porque eu achava que, como eu não tive pai, eu fui criada com mulheres, eu podia fazer tudo. Não precisava de homem pra nada. Entendeu? A gente tem... É bem difícil eu falar isso, né? Quase ninguém sabe. Eu falei, não, eu posso fazer tudo. Eu sou independente. Eu sou independente, eu não preciso, não tive pai. E aí eu descobri que não. Eu preciso, assim, no momento, já que eu sou casada, ele tem um local dele, eu tenho o meu. Ele é de suma importância, que hoje em dia é tão difícil, né? A gente elogiar marido, gente. Me dá valor, hein? Tu vai assistir isso aí, tu me valoriza. E eu descobri que eu posso ser amada como eu mereço e eu sou. Eu posso ser mimada, que eu falo assim, tá me reclamando que eu sou mimada, mas me mima. Não tem como reclamar. Eu sou esse tipo de mulher que eu mereço esse amor. Eu mereço ser amada, eu mereço ser ressignificada. Eu tenho um pai. Eu ensino a minha filha, você pode todas as coisas diante do teu pai que está acima de tudo. Mas você tem o teu lugar respeitando o local do outro. Né? Porque, como mulher, eu nunca tive isso de competição. Mas a gente vê que no meio, enfim, acaba tendo. Ainda mais nessa minha profissão também como intérprete, né? Porque ela também e tá crescendo bastante, né? Tá crescendo e é complexa, como todas as demais profissões. E hoje o meu local de pertencimento é porque eu sempre falo e friso muito. Eu não quero tomar o lugar do surdo. Não. Eu não falo Libras, eu não incentivo, porque eu digo que eu rego a semente que Deus plantou. Eu não quero ter o local de fala do surdo. Eu quero usar a minha voz para mostrar que ele tem nas mãos. Eu não quero que as pessoas aprendam Libras para que ajudem um surdo. Não, o surdo não precisa de ajuda. Ele precisa de direito assistido. Então, quando eu escuto a história da Dalva, que vivenciou toda essa situação com os seus 4 filhos, querendo exercer todas essas profissões maravilhosas, e se você fosse uma mulher surda? Como que você vivenciaria tudo isso na condição de não ter acessibilidade para você? Seria muito difícil. Entendeu? Quando Jéssica, com outra história linda, fala sobre o impacto que nós temos na história. E o surdo também tem a sua história. E que muitas das vezes ela tem que ser contada por um terceiro, que é o intérprete. Que não era para ser dessa forma, né? Era para o quê? A sociedade toda entender. Porque você imagina, temos psicólogo no nosso meio. Vamos supor, um psicólogo que tem um sigilo profissional. Aí tem que eu, como psicólogo, surda, eu preciso de um intérprete para que faça o intermédio. Gente, você há de convir que, né, já é difícil você se abrir. Graças a Deus eu tenho minha psicóloga, Layara, que tá amando essa minha fase, meu restart. Você imagina agora eu, como surda, ter que chamar uma terceira pessoa para poder intermediar e contar, de repente, fraquezas e questões tão peculiares que a gente não consegue. Então, e sem falar que não é a sua voz, não é a sua presença. Exato. Então, assim, claro, é de suma importância ter o intérprete pelas questões técnicas. Mas é importante que a sociedade tenha esse olhar de que Libras, língua brasileira de sinais, como falamos com a Jéssica, que eu tenho total respeito, inclusive que eu te falei, sou formada em inglês, mas acabo esquecendo, né? Só quando eu tenho que fazer essa tradução. Tantas pessoas querem aprender o inglês, até mandarim, alemão, mas por que não Libras? Língua brasileira de sinais. Uma língua dentro do seu país. Aí o que o surdo faz? Ele se sente turista. Ele está turistando dentro do local de vivência. Então, assim, na minha cabeça, isso não tem como acontecer. Ingrid, você é militante? Entenda como quiser, mas eu acredito que eu sou assim. Para poder ajudar o surdo, não. Ele que me ajuda. Quando eu esqueço um sinal, ou quando eu tenho alguma questão que eu pergunto, faço logo chamada de vídeo. Me ajuda aí, que eu não estou entendendo esse contexto. Eu só quero plantar, né, regar essa semente para as pessoas tenham um entendimento de que o direito dele precisa ser assistido, né? Graças a Deus aí pela UDub, muitos lugares já têm acesso à cultura, shows, palestras, etc. Mas está precisando com que a sociedade tenha esse olhar. Porque quando eu trago lá atrás a minha história, eu conheço vários surdos que tiveram a questão abandono paterno e que hoje não têm acesso nem a sequer refazer e transformar sua história porque não tem ninguém para ouvi-los. Então, a minha história é muito resumida, né?
Por que que eu trago esse lado? Porque eu não escolhi ser aquela menininha, coitadinha, o pai não quis saber, não. Eu descobri, eu tenho um pai, eu não sou órfã, meu pai tá lá no céu que me ama, eu tenho meu local de fala e que o homem tem o papel dele que é muito importante. Então, assim, cada um no seu papel e ambos, para quem é casada, que fique casada, para quem é solteira, que fique mais entendendo o seu local, a sua importância, que cada um tem a sua, né? E eu cresço ensinando isso para minha filha. Seu pertencimento, você pode ser aquilo que você quiser, né? Siga com os seus sonhos, com o seu objetivo e, claro, que todos esses sonhos e objetivos alcançados eu possa, o maior deles é ver a sociedade em si entendendo a importância de que o surdo não é turista. E aí, graças a Deus, a Adriana deu essa oportunidade, Adria. Gratidão por ter uma associação que trabalha o pertencimento da mulher, da acessibilidade, da inclusão, né, para que muitas mulheres sintam-se pertencentes também e falam assim, ó, aqui é o meu local. Então aí já pensou? A gente fazendo um podcast com 4 mulheres surdas aqui, todo mundo tendo esse entendimento de uma forma natural. Ó. Tem que fazer um sinal, ó, natural, senão não aguento. Entendeu? Então, basicamente é isso. A gente decide ressignificar. Eu nunca contei mesmo, sabe, essa minha história, mas eu achei que hoje era pertinente para que a gente entender que, assim, eu refaço a minha história, eu restarto. Hoje eu sou uma mulher que, de repente, meu pai viu e ia falar, caramba, ela conseguiu, né? Graças a minha mãe, graças, como você falou isso pra Jéssica, graças a mim. Eu tenho meu local, assim, eu resolvi crescer, ressignificar minha história e ver assim, eu sou capaz. E é aquilo, onde a Adriana fala, bora, bora, eu sei que o que tem pra ir é grande demais e vamos nessa. Basicamente isso. É isso, né? Sobre. Maravilha. E enfim, né? Deixa eu falar de mim, né, agora. Então, a Grace Lopes, ela tem um pouquinho de cada história, né? Vamos legal. colocar assim, né? Hoje eu tenho o Gael, né, de 6 anos, eu sou casada com o Lúcio. Mas, assim, da minha família, eu sou a única formada de ter faculdade, né? Eu sou formada em administração, sou pós-graduada em gestão pública e agora finalizo a contabilidade. Tenho formação em compliance, qualidade e processos. Então, eu gosto de estudar, né? Eu gosto também. A gente não sabe se faz pós, mestrado, doutorado, mas a gente segue. Exatamente. E assim, eu venho de uma família humilde, né? Onde, numa briga de família, eu descobri que tinha um pai biológico. E esse meu pai, ele nunca me assumiu. E aí, eu fui criada pelo meu padrasto. E aí, numa briga, a família do meu padrasto acabou falando que eu tinha um pai biológico. Nossa, você não achava Né? que era seu padrasto. Não achava. Então, assim, imagina um impacto, né, para uma criança na época receber essa notícia. Mas, assim, eu sempre fui um tipo de pessoa muito independente. Comecei a trabalhar com os meus 14 anos, até porque eu sempre tive o foco e o objetivo de ter a minha independência, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar dando aula para crianças, porque eu cheguei numa fase da minha vida que eu já não aguentava mais ficar recebendo roupa usada dos outros, sabe? Porque o meu padrasto sempre teve a mentalidade de que a conta de luz está paga, a comida está na mesa, então não precisa estudar. Isso sempre me incomodou desde pequena. Então, eu comecei a trabalhar desde pequena para mim ter a minha independência. E quando eu fiz meus 18 anos, eu comprei o meu carro através do meu trabalho. Muito gratificante. Então, assim, toda a minha vida foi um recomeço e um pertencimento para mim mesmo, né? E ajudei meu irmão a trabalhar numa instituição financeira, onde ele foi... Consegui puxá-lo, né? Eu meio que sou a coluna da família, vamos botar assim, né? Então, se eu falar que tem que fazer, eles fazem. Se eles não dão um passo sem que pergunte a Grace antes se pode fazer ou não, né? E aí, ele ficou como gerente nessa instituição financeira durante quase 20 anos, foram 18 anos. E aí, na pandemia, por ele ter adquirido uma doença autoimune dentro do banco, e aí ele teve uma trombose dentro do banco atuando. Na pandemia, eles mandaram embora. E aí, enfim, tá em processo, essas coisas assim. E a minha irmã eu já não consegui puxar muito, né?
pra mim. Mas hoje ela tem a vida dela. Os meus pais, sempre ajudei os meus pais e sempre coloquei assim na cabeça dos meus irmãos que cada um tem que ter a sua independência. Cada um tem que ter o seu trabalho, não tem que depender de nada nem de ninguém. Hoje eu trabalho na empresa do meu esposo, eu costumo falar pra ele que o dinheiro dele é meu, mas o meu é só meu. Lógico. Óbvio. Mais uma coisa em comum que nós temos. Exatamente. Claro. Entendeu? E assim, Você faz 2 jornadas, né? Exatamente. Eu sou mãe, eu sou empreendedora, eu tenho canal no YouTube, eu tenho que estudar. É muita coisa. Então, tem que ter o ônibus e o bônus. Justo, tem que ter. Então, assim, eu atuo na empresa dele, que é uma empresa de contabilidade já há 39 anos. E quando eu conheci a Adriana num evento. Vou resumir que o nosso tempo está acabando. E dali se surgiu, né, a oportunidade, e ela virou pra mim e falou assim: Grace, eu preciso de você na parte financeira, que eu vejo que você tem esse pulso, né? Eu falei assim: Adriana, tem certeza absoluta? Ela: não, é você, vamos fazer uma reunião assim. E aí hoje eu sou tesoureira da Associação Mulheres Restart, né? Eu que fico ali sendo a chata quando as pessoas não pagam. Correta. O chato é correto. Entendeu? Mas assim, a Associação Mulheres Restart, ela significa muito, não só para mim, mas para todas as pessoas que conhecem, que passam a conhecer, porque nós acolhemos umas às outras, né? A Adriana, ela tem esse dom, ela tem esse propósito dentro dela de fazer esse acolhimento com as novas mulheres que chegam, aquelas que já fazem parte, aquelas que faziam quando ainda era um grupo de amizades. Então, assim, a associação estar na Mulheres Restart é uma responsabilidade para mim, mas, ao mesmo tempo, eu vejo como um pertencimento, como um direcionamento que a Adriana dá pra gente, né? E aí, assim, quando ela designa, ela escolhe uma pessoa, ela designa aquela oportunidade, por mais que você tenha medo, ela te empurra com medo mesmo, entendeu? Porque ela confia no que você faz. Cara, isso ela é sabe incrível. que você é capaz. Aí você ter a confiança dela, sabendo entendeu? quem é a Adriana, você se sentir já lisonjeado aí. Não, porque você quer fazer isso assim na associação, mas não é você mesmo. Exatamente. Não tem E muito- assim, ela te dá a vara, ela te dá a pesca e ela manda você ficar pescando todo mês. Entendeu? Isso aí. E assim, ela te acolhe. Às vezes eu ligo pra ela, final de semana, à noite, eu fico: ai, Adriana, que sei que ela, calma, amiga. Ela sempre com aquela mansidão dela, que eu não consigo ver de onde que ela tira aquela mansidão. Mas assim, a Adriana, ela é uma pessoa assim, ímpar, né? A gente que tem a Dalva também, que a gente tem um pouco mais de intimidade com ela. Então, assim, eu parabenizo muito ela, as ações dela. Ela pensa sempre em conjunto, ela nunca pensa somente nela. Ela sempre pensa em quais oportunidades eu posso encaixar fulano, eu posso encaixar outra, quem eu posso estar trazendo para cá, quem eu posso estar somando. A Adriana, ela pensa numa unidade, né? Acho que todas nós, como cristãs, né? Nós pensamos muito em unidade, né? Em estar ajudando o próximo, lógico, né? Ninguém permite, né? Porque a gente é cristã, que a gente permite que usem a gente, né? claro. Vamos colocar isso São bem coisas claro, que é distintas, pra não claro. achar, né, que tá escrito aqui outra coisa, né? Então, assim, a Adriana tem isso, e a Mulheres Restart transborda isso para as nossas associadas, né? Essa questão do acolhimento, quando uma não tá falando muito no grupo, eu mesma entro em contato para saber se tá precisando de alguma coisa, se tá faltando o que pode ajudar aqui, o que pode estar fazendo ali. Então, é essa comunidade que a gente tem, e é legal isso, porque uma levanta a outra, né? Uma tá ali apoiando e dando oportunidade de crescimento para todo mundo. E assim, eu agradeço muito a Adriana Malta, eu agradeço a Mulheres Restart, agradeço por hoje a gente estar aqui, por vocês poderem estar participando. Em nome da Adriana Malta, eu já tenho a gratidão de poder estar falando isso, porque cada uma se disponibilizou do seu tempo para vir para cá na chuva, né? Porque a chuva caiu do Neidon. Tava um sol imenso do Neidon. Caiu, caiu aqui. E assim, é sobre isso que eu quero falar. Se eu deixar que eu vou ficar falando muito tempo, porque minha história é muito complexa. A gente tá resumindo né? só. Então, O que eu falei foi tão breve e imagino que você tenha muito mais para agregar, como todo mundo. mas é sobre isso, entendeu? É assim, a gente seguir em frente, a gente não deixar o nosso foco
Lógico, a gente acorda às vezes desanimada, acorda. A gente acorda com vontade de desistir, acorda, mas a gente não pode desistir e deixar ênfase pro inimigo, né? Foi isso que a Jéssica falou com relação ao cérebro, porque eu também, nessa minha luta aí já há um ano com a academia, o cérebro, pelo seu cérebro você não vai, mas você se desafia. É, A exatamente. gente mencionou a academia porque eu também tô nesse processo aí, foi doloroso, mas feliz, né? Feliz, que até já havíamos conversado eu tô isso. um ano parado. Não, entendeu? eu tô. Com esse processo Então, de assim, zona de o conforto. cérebro é sair, você sair, como a história da Grace, todas nós. Saia da sua zona de conforto e vai pro confronto. O processo dói, né? E o Mulheres Restart é aquilo que parece clichê, mas que é real, gente. Levantar a coroa da outra, a sua não cai, a sua brilha. Exatamente. É isso, a sua coroa não cai, a sua brilha. Porque é uma alegria você ver que histórias vão impactar na nossa vida e vão agregar na nossa história. E assim, você consegue tirar a experiência da história de Exato. uma, da história de outra, para poder agregar, É, para da você sua. ver como que você pode estar fazendo de diferente, né? Para que você Sim. não pese isso em você, né? E assim, uma coisa que eu sinto falta ainda nas mulheres é essa questão do apoio, né? Tu já reparou que uma mulher sempre se veste pra outra, né? Se uma tá de cabelo... Gente, depois que eu fui mãe, eu vivo de coque. Tu viu que eu não pentei o cabelo. Eu tava de coque, cheguei de Linda. coque. Só soltei o cabelo, baguncei igual uma E tá tudo juvinha, bem. e tá tudo tudo ótimo, entendeu? É, maravilhoso. Mas muitas vão estar me julgando porque eu vim de coque. Não fez Mas nada. a mulherada... Mas assim, o legal da nossa associação é que a mulherada a gente não julga. Então, exatamente. Esse foi é o que a Adriana falta fez. na sociedade. É isso. É tirar um pouco do julgamento, sabe? De uma mulher apoiar a outra mulher. Incentivar a outra mulher e não julgar. Sim. Entendeu? Deixa pra fazer isso no juízo final. Deixa que Deus faz isso. No Deixa juízo pra final fazer ele isso. julga. É. Aqui na terra, o que a gente puder acolher, puder tá fazendo, tá ajudando, que às vezes a mulher que está lá do outro lado, ela tá precisando às vezes só de uma palavra, de um abraço, de um conforto, não de um julgamento, porque julgamento ela, às vezes é julgada pelo marido, pela mãe, pela família, pelo próprio filho, pela sogra, sabe, até no dormir, no sonho dela, o sonho dela tá julgando ela de alguma coisa. Porque nós mulheres na sociedade nunca somos perfeitas. Aí eu vou falar assim pra vocês, graças a Deus eu tenho amigas assim. Tem a Ingrid também, minha amiga, que me ajudou muito nesse meu processo de academia, de não parar. Catarina, então assim, sim, já tem muitas pessoas, Priscila, intérpretes, que elas foram me ajudando nessa caminhada, porque você vê que sozinha você não vai. Não vai. Então você precisa de mulheres assim. Então, que muitas mulheres, né, possam ter a oportunidade de conhecer a nossa associação, para ver que nós Vim temos fazer esse... parte da nossa Venham. associação e que aí a gente vai mudar essa... A gente vai Vai mudar. virar essa chave. É que nem Pink Cérebro, gente. É, Nós vamos exatamente. conseguir mudar um pouco isso. Nós vamos transformar o mundo. Vamos, isso aí. E é sobre isso, gente. Vocês querem deixar mais alguma mensagem? Querem falar alguma coisa? É que nem a pessoa se matricula na academia achando que ela só pode ocupar aquele espaço se ela já for Do shape. do shape. Gente, pelo amor de Deus, se você já fosse do shape, tu não tava na academia. Me ajuda. Não, você tem que continuar. Pra você manter o Manter. shape, você tem que ir pra academia. É. É você Também, lutar contra é você verdade. todos os dias. Porque eu tenho isso, né? Até porque como eu tenho... Essa minha amiga Ingrid fala, minha comadre, ela, você tem um problema de distorção de imagem. Eu falei, porque a gente ainda não quer, mas isso é porque, assim, isso é muito nosso. Então, Muito quando você nosso. se junta com mulheres que levantam Uma mulheres, vai- a coroa não cai, gente. Não, Mulherada não da cai. coroa não cai. Mulherada da coroa brilha. Você brilha. Brilha muito mais. Brilha mais, porque você tá ali, ó, compartilhando, dando força, apoiando. Dava a tua história, tem muito que agregar. Não acho que o que eu tô fazendo aqui, não. Você tá fazendo aqui porque, assim, a tua história vai agregar a minha, da Jéssica, Com da Grace. certeza. Quando eu li o primeiro livro das histórias da associação, e com as histórias, né, de algumas que estão ali no primeiro livro, eu li todas as histórias. E aí eu relutei em mandar a minha, fazer um resumo da minha. E aí a Adriana virou para mim e falou assim, você já mandou a sua? Eu falei assim, não. Aí eu falei assim, não, então não vai mandar mais porque passou do prazo. Aí aí veio o segundo livro, né, que é virtual. E aí, rapidamente, botei lá o resumo, fiz o resumo, mandei. É porque você não dá importância pra sua Isso que história. ela falou, Porque você não se acha deu pequena. importância para a sua história. Você se acha pequena. Então aí, isso soou muito assim, né? Você fez, não, porque não foi importante para você esse momento.
E aí eu fui ouvindo algumas coisas que eu falei, exatamente isso. A gente já passou a fase que o ovo frito de manhã, no café da manhã, seria para filho. Hoje tem que ser para mim mesma. Entendeu? Primeiro para mim. Entendeu? E depois o restante. É isso. E é isso aí. Estamos aí. Então, tá e bom. eu vou sair da minha zona de conforto em relação ao inglês. Eba! Pô, se quiser também sair em Libras, eu agradeço. Libras também. E aí, como é que a gente se despede? Porque eu sou técnica de equipamento de Olha audiovisual. isso! Ah, E aí, então, como é? Treinamento aonde? Na Udambi. Então aí, pra finalizar, que já tá 1 minuto, a gente bate palma em Libras, ó. Libras. Ó, Ó, palmas. Gente, é isso. Gente, Acabamos palmas mais um pra nossas episódio. histórias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, beijo em Libras, ó. como é que é?